Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ministra nossa mente, o nosso coração, de modo que a nossa vontade, o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam de fato coniventes com aquilo que o Senhor nos tem ensinado na Tua palavra. E possamos sair daqui diferentes da forma que entramos. Ministra aos nossos corações, ó Espírito Santo, o que precisamos. Não só ouvir, mas sentir tudo aquilo que o Senhor diz à igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos ouvido muitas vezes as pessoas falarem e se auto-intitularem cristãos. É muito fácil você dizer que é um cristão, né? Então, a maioria das pessoas se dizem cristãos, se dizem crer em Cristo, né? E elas se determinam ou se autodenominam cristãos pelo fato de crer em Cristo, pelo fato de fazer parte de uma religião que se autodenomina cristã. É fácil você ver as pessoas se aglomerando e gritando os seus valores cristãos, os seus valores e os seus princípios cristãos. O difícil é você ver cristianismo de verdade. E uma das coisas mais difíceis é que a igreja vai se amoldando, se acomodando com as coisas e vai perdendo a sua essência. E o seu cristianismo vai se perdendo no meio do caminho. E a gente precisa, de fato, retornar às coisas básicas, às coisas verdadeiras, às coisas genuínas, às coisas simples do cristianismo. Você não define cristianismo, né, verdadeiro de pagãos, de incrédulos. Você define cristianismo verdadeiro à base daqueles que se autodenominam cristãos. Você define cristianismo daqueles que se professam cristãos. É aí que você vai parar e dizer, o que é cristianismo de verdade? O que é ser um cristão de verdade? O que é viver um cristianismo verdadeiro? E às vezes a gente se esquece tão rapidamente, por isso nós estamos sendo lembrados o tempo todo, né? Porque somos esquecidos e vamos deixando levar pelos modismos, pelas mudanças, pelas alternâncias, se esquecendo que os princípios de Deus são imutáveis. Não podemos esquecer que quando Isaac estava ali nas terras de Elimeleque, o rei Elimeleque o expulsou dali, e ele no deserto com o seu povo falou, vamos cavar novos poços, onde nós vamos cavar poços para alimentar o nosso gado, alimentar as nossas famílias. Ele disse assim, volte aos poços que o meu pai Abraão cavou, porque ali os filisteus entulharam, enchendo de terra, só tiraram o entulho, que você vai ver a água brotar de novo. Então você não precisa criar algo novo, você não precisa se aventurar com algo novo, você percebe que você precisa voltar
as velhas e imutáveis tradições do cristianismo verdadeiro, os princípios e os valores, porque ali, nesse poço, tem água que o mundo joga sempre areia e terra para tentar tapar. Se você tirar esses entulhos, essa sujeira, você vai ver que a água brotará. É água verdadeira. Né? Então, eu queria falar sobre isso hoje. Paulo está falando aqui, a igreja da Galácia, como ele falava a igreja de Corinto, como ele falava a igreja de Éfeso, todos deram confusão. Não é algo da modernidade. Sempre foi assim. Né? Paulo está falando aqui, mas ainda que nós não mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que não vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Que evangelho esse que você está? Eu me admiro que você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Né? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? O que está sendo pregado? O que está sendo vivido? E a gente precisa parar e reconsiderar, mas isso não tem problema. É claro que tem. Mas todo mundo, nós muitas vezes olhamos para a pessoa, ela se diz cristão, beleza, eu também sou, você é, você é, não, todos são, não. Quem de fato é cristão de verdade? O que define o cristianismo verdadeiro? Às vezes você não percebe que você se esquece disso. E quantas pessoas me ouvem e estão vivendo, nós somos todos cristãos, nós temos Cristo. Será? Será que nós temos vivido um cristianismo de verdade? E será que esse pseudo-cristianismo que a gente está vivendo é suficiente para me levar a alcançar as promessas de Deus? O que é cristianismo mesmo? Qual é a definição de cristianismo? O cristianismo, pelo próprio nome, antigamente a igreja é chamada de povo do caminho, antes de serem chamados de cristãos. São chamados de povo do caminho. Por isso o próprio Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é aquele que tem no centro de tudo Cristo, 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 Cristo. Nada além disso. Então, nós temos, primeiro, uma forma de tentar definir ou tentar caracterizar um cristianismo verdadeiro é olhar para os 5 solas da Reforma Protestante do século XVI. E é incrível que a maioria dos evangélicos hoje não sabe nada da Reforma. Desconhece o que é aquilo. Um protesto. Nós somos protestantes. O que é um protesto como o abuso, a distorção, as depravações da Igreja Católica Romana. Né? E aqui não vai só uma ofensa. Eu sei que quando a gente fala disso, muitos podem se ofender, muitos podem ser tocados, mas eu falo com sinceridade, com integridade, à luz da palavra de Deus. Então, era um protesto contra os abusos, contra aquilo que não condiz com o Evangelho, que é outro Evangelho sendo construídos por mãos humanas, não inspirado por Deus. E naquele tempo se tornou 5 solas que definiam o Evangelho. O primeiro deles é solas e somente, no latim, sola escritura, somente as escrituras, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, que determinados segmentos dizem assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é o teste da verdade. Se você quer saber a verdade, prosseguir, esse é o teste. Todas as decisões e escolhas devem ser feitas à luz da palavra de Deus. Ela é Deus falando conosco.
Ela nos traz o conhecimento de Deus, o conhecimento do propósito de Deus, o conhecimento de nós mesmos em relação a Deus. Ela é verdadeiramente o único juiz das controvérsias. Quer saber, decidir qualquer controvérsia, o juiz é a palavra de Deus. Então, eu centro somente as Escrituras. Então, não tem essa coisa de Escritura, Bíblia, mais alguma coisa. Não tem nada dentro do objeto de regra de fé e prática que possa estar junto com a Bíblia. Somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. Não é o que o pastor diz, o que o padre diz, o que o fulano diz, o que o filósofo diz, o que o pensador diz, é o que a Bíblia diz, o que está escrito. Os bereanos, né? Quando o apóstolo Paulo pregava, eles ficavam ali, verificando se o que ele está dizendo estava de acordo com o que estava na Escritura, para ver se ele não estava desvirtuando o que estava nas Escrituras. Cadê os bereanos de hoje em dia? Tem tanta gente falando besteira. Não importa, tá bom. Não importa, sim. Outra coisa que define o cristianismo, somente Cristo, sola Cristo. Isso era outra da reforma. O segundo, sola, só Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual alcance salvação, senão em Cristo. Será que crente precisa ouvir de novo isso? Sim, porque parece que está esquecendo. Não há outro meio de se chegar a Deus se não for Cristo. Não há outro meio de salvação se não for Cristo. Somente Cristo. Nada mais. Outra coisa, somente a fé. O justo viverá por fé. Não tem mérito, não tem obra, não tem isso ou aquilo. É a fé. O justo anda por fé. Justo, justificado por quê? Justificado por fé. Aonde está? Quando havia fé, o incrédulo não é só aquele que não tem fé, mas aquele que desvia sua fé para outra coisa que não seja o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Depois, somente a graça. Só a graça salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso, a fé não vem de vós, mas de Deus, para que o homem não se glorie em si mesmo. Então, graça. Nós somos salvos pela graça. É obra de Deus. O homem não pode se salvar, o homem não pode salvar ninguém. Só Deus salva. Por meio de Cristo é que se encontra a salvação, e por último, só Deus, glória. Só a glória de Deus. Somente a glória de Deus, não glória de homens. E temos que falar isso porque só nesses últimos dias, o que tem tido de momentos terríveis, de glória de homens, e disso e daquilo, é Deus, só Deus, só a glória de Deus. A Bíblia diz, Deus não reparte a glória dele com outrem, ou Deus não reparte a glória dele com ninguém. Esse é o problema nosso. Nós brigamos e vivemos relações difíceis porque brigamos pela nossa glória e não pela glória de Deus. Nós não entendemos a dor e o sofrimento, porque a dor e o sofrimento interferem na nossa glória, porque glória para nós é passarmos a vida ileso e termos tudo o que nós queremos. Nós não sabemos servir, só queremos ser servidos, porque a glória para nós é sermos servidos e não servir. A glória é de Deus. Hoje o que tem de gente buscando glória para si, o que tem de igreja buscando glória para si, reconhecimento, se autoexaltando,
Né? Isso define. Mas outra coisa que define, além dos solas, que define o cristianismo verdadeiro, é a obra, é a autoridade, a proeminência, a importância que se dá à obra do Espírito Santo no nosso ser interior. A transformação de nossa vida, a mudança de nossa vida. Necessário vos é nascer de novo, não é? Quando Jesus fala a Nicodemos. O que é esse nascer de novo? Ou nascer do Espírito, ou ser vivificado, porque nascemos mortos espiritualmente, sendo ser, ou uma nova criatura. Tudo, coisas diferentes para dizer a mesma coisa. Maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Você tem que ter um novo coração, uma mudança interior que te permite ver e viver o reino de Deus, as coisas de Deus, que te permite mostrar que você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a obra do Espírito Santo, se não há mudança interior, que cristianismo você está vivendo? Só porque você vai à igreja? Só porque você ora? Só porque você acredita? Não há mudança no seu coração, não há mudança no seu interior, não há mudança de percepção, de perspectiva, não há mudança de tudo. Não há um mover dentro de você. E também a obra do Espírito Santo no homem, em relação às coisas externas. Não há mudança de comportamento, não há mudança geral de vida que se define, que se evidencia no seu comportamento externo. Não há mudança de caráter. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Cristianismo verdadeiro é isso. Cristianismo verdadeiro é isso. Então, deixa ele dar importância e proeminência à palavra de Deus e tudo que ela diz e a obra do Espírito Santo na vida de todos, tanto interna como externamente. Agora, e o que não é cristianismo? Eu estou falando de coisas tão básicas. Mas eu estou com tanto problema aqui, problema ali, eu quero saber disso. Esse é o problema. É olhar só para as circunstâncias, não perceber que você está perdendo a essência, o caminho das coisas mais importantes. O que é o seu cristianismo? Porque quando você chegar diante de Deus, você sabe quem Ele é e quem você é. Então, olha só, o cristianismo verdadeiro, ele não despreza o aprendizado. O teste do verdadeiro cristianismo, né, é simples assim, né? O que está escrito? O que está escrito? Essa é a verdade que impulsiona a minha vida. Não adianta falar outra, você fala, mas espera aí, a Bíblia, é isso que eles tentam descaracterizar, a autocrítica o tempo todo, né? A Bíblia foi escrita por homens imperfeitos, e parará, não, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por um professor, o Espírito Santo. Não há incoerência nenhuma nessa palavra. Nos 66 títulos dela você não encontra, todas elas se convergem em Cristo. Todas elas se convergem em Cristo. Não há nada que contradiz. Não há erro. Ela é inerrante e infalível, ela não falha. Quando você começar a duvidar disso, é que você está perdendo a sua foco do cristianismo. Outra coisa, né? A igreja verdadeira, ou o cristianismo verdadeiro, né? Melhor dizendo, ele não superestima a igreja. Como se a igreja salvasse, como se a igreja fosse o mais importante. Ele não despreza o valor da igreja, né? Então vamos colocar bem isso, né? Porque para muitos, não, a igreja não tem importância. A igreja tem importância. A igreja é a noiva de Cristo. É a igreja que reúne os santos em comunhão para adorar ao Senhor, cultuar o nome dele. Tudo isso é importante e relevante, porém não superestima como se isso fosse igual a Cristo. Como se a igreja possa te salvar. Como se a religiosidade da igreja possa te salvar. Como se frequentar a igreja fosse
o suficiente para você se dizer cristão. Outra coisa que não é, né? A igreja não superestima ministérios, ministros, como se eles são homens e você não é salvo por eles. E eles, além de que você deve reverenciar, respeitar os ministros, mas não superestimá-los como se eles fossem o seu intermediário com Deus. Como se eles fossem a autoridade sobre a vida de vocês. A autoridade é Cristo. A autoridade é Cristo. E hoje, infelizmente, no seio da igreja, tem muitos se dizendo cristão, trazendo honra e superestimando os homens. Superestimando os ministros. Superestimando aqueles que lideram. Como se eles fossem os oráculos de Deus, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, os ungidos de Deus, aqueles especiais. É Cristo. É o Senhor Jesus. O véu que nos separava não separa mais. Então, a única coisa que o ministro o chamado de Deus deve ser admirado e respeitado, porque ele é aquele que ajuda a conduzir o povo para Cristo, como ele também necessita disso. Outra coisa que o cristianismo não ele não superestima sacramentos. Por exemplo, né? Nós temos 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Batismo não salva, nem ceia salva. Temos que fazer como símbolos, como sinais. Né? Como sinais. Né? Porque muitas vezes tem igrejas que acham que o batismo, você vai ser salvo só se você batizar. Então, peraí. Então, o ladrão da cruz não foi salvo. Ele não batizou. E se você for batizado, você está salvo. Então, Judas Iscariotes não está no lugar que a gente acha. Ele batizou. Então, a gente precisa parar com esse negócio, né? E dar isso. Né? Então, uma coisa é respeitar e valorizar essencialmente o valor da ceia como memorial de Cristo, que é importantíssimo, essencial na vida de nós, o batismo como sinal da sua vida em Cristo. Tudo isso é importantíssimo, mas não supervalorizar isso como se isso fosse a definição maior do que ela é. Outra coisa, né? A igreja, o cristianismo verdadeiro, não supervaloriza estrutura. A igreja, o cristianismo verdadeiro não se opõe a igrejas bonitas, belas, mas ele não supervaloriza isso. Como hoje em dia, infelizmente, é. O que o cristianismo verdadeiro valoriza é a simplicidade. Isso tem faltado. As pessoas estão mais apaixonadas pela estrutura. Se ela vai dar conforto, se ela tem isso, se ela tem aquilo, se ela tem salinha disso, se departamento daquilo, se ela tem isso, se ela está cheia, se ela está isso. Uma hora ali tem estacionamento, tem conforto, tem segurança, eu chego. Tá. A estrutura tem sido o grande diferencial. Isso não é cristianismo. Não? Arquitetura e ornamentos excessivos no culto não ajudam, atrapalham, muitas vezes. Porque eles podem afastar as mentes dos homens de Cristo e fazê-los olhar por vista e não por fé. E muitas vezes as pessoas estão entrando na igreja e adorando a estrutura. Aí você enche de ornamentos, você pinta de preto, você põe um monte de luz, você põe um monte de fumaça, as pessoas olham, um monte de telões, e as pessoas ficam vidradas naquilo. Show de cantores antigamente era bom porque o cara ia lá e cantava e tocava e não tinha outro atrativo senão a capacidade, o dom dele de cantar e tocar. Hoje os caras têm que colocar um monte de parnafernália.
põe telões para tudo quanto é lado, fumaça, luz, porque o cara não é tão bom assim. Então você tem que pôr dançarina dançando pro cara. Aí o cara não sabe se ele ouve a música ou se ele vê as mulheres peladas dançando. Aí você olha, se ele põe um telão, ele não sabe. Ó, que lindo aquela fumaça, ele se distrai com tudo. Eu falo, o show foi lindo. Porque o bom mesmo não precisa disso. O culto hoje está desse jeito. Um show da fé. Luzes, fumaça, louvorzão, pinta de preto, e faz não sei o que, faz não sei o que, e a pessoa fica olhando aquilo e fica, meu Deus, que coisa linda! Seus olhos não estão mais voltados para Cristo. Caráter interior espiritual é muito mais importante do que arquitetura e adornos. Né? O homem sempre vai olhar para o exterior. Mas Deus vê o quê? O coração. O homem sempre vai olhar para as coisas externas, a beleza, o que chama a atenção da sua vista. Mas Deus olha o coração. Né? Lembra de quando quando Davi foi, melhor, Samuel, o profeta, foi levado à casa de Jessé para ungir o rei? O profeta. Aí logo Jessé mostrou o primeiro filho mais velho, primogênito, Eliabe, grande, forte, guerreiro, deve ser esse aqui, Deus é claro. E aí, quando chega Eliabe, Samuel, por vista, foi logo pegando ele, e aí havia a voz do Senhor puxando a orelha dele, vem cá. Você, como homem, só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração, não é esse. É engraçado que a partir dali foi vindo um atrás do outro, e Samuel, eu fico imaginando Samuel quietinho, esperando. Né? Ele olhou, agora acabou, ele não olhava mais por vista. Tinha um maior, menor, mais forte, mais fraco. Acabou? Não tem mais ninguém? Depois de 7 filhos? Não, tem o Davizinho que está lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Foi chamar, esperar, chamaram o Davi. Chegou aquela tripinha magrinha. Esse aí, quando Samuel botou, ele falou assim, esse é um ungido do Senhor. Agora, engraçado, né? Por que o homem foi chamar a atenção agora ele vê o coração? Né? Porque quando você espera que Deus fale, quando você realmente está na presença de Deus, seu foco é o que Deus quer, você vai aprender a não olhar por vista. O justo, o homem de fé não anda por vista, mas por fé. Então, arquitetura, ornamentos, pessoas bonitas. Eu gosto de ir lá na igreja porque o povo é bonito, o povo se veste bem. Eu gosto de ir lá porque o louvorzão lá. Eu gosto de ir lá porque é tudo escuro, ninguém vê ninguém, ninguém amola ninguém. Eu gosto de ir lá porque parece um show. A igreja é linda, você precisa ver que beleza, como é bonita, é confortável. Você chega lá, tem alguém para te receber, tem estacionamento, tem isso, tem aquilo. Agora tem igreja até com sala VIP. Né? Tem que ler a igreja, a Bíblia diz tirar Tiago, né? Porque Tiago diz não fazer acepção de pessoas. Não, tem sala VIP. Ah, mas peraí, deixa eu justificar. É porque são celebridades que o povo não deixa. A única celebridade que tem no mundo se chama Cristo. Não é cantor, não é empresário, nem pastor. É Cristo. Essa é a única celebridade. Agora, se o cara está dentro da igreja querendo tirar foto com celebridade, isso só revela o quanto ele não tem Cristo no coração.
que a única celebridade que você deve olhar é Cristo Jesus. Então você percebe que na igreja, você percebe por que esse cristianismo está tão débil, mundanizado e inútil de hoje. Outra coisa que precisa ver, o que faz que esse cristianismo de muitos não seja verdadeiro? O que faz levar isso? Né? Quando a gente estuda um pouco de apologética, a gente percebe que a apologética ela resumiu o seu estudo, né? Fazendo uma comparação, uma analogia, né? aos quatro elementos básicos da matemática, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E isso tem acontecido demais no seio dos que se chamam cristãos. Né? Eles se acham cristãos quando eles fazem uma subtração, substitui Jesus por outro objeto. Né? Jesus é substituído por igrejas, por ministérios, por estrutura. Quando você percebe, as pessoas estão amando mais a sua igreja, mais a sua estrutura, mais os ministros do que o próprio Cristo. Você pergunta, o cara fala assim, eu sou da igreja tal, do pastor tal. Meu Deus, eu sou de Cristo. Elas começam inconscientemente, o discurso é o mesmo, eu amo é Cristo, mas na prática eles amam muito mais a sua igreja, o seu ministro, a sua estrutura. Então é a substituição, subtrai, tira de Cristo e coloca outra coisa. Outra coisa que eles fazem, né? Adiciona alguma coisa a Cristo. É Cristo, né? Mais alguém. Mais alguma coisa. Então você soma a Cristo, como se não fosse só Cristo. Eu amo Cristo, eu sei que é Cristo. Ah, mas eu não. As minhas devoções estão para outra coisa também, outra pessoa. Isso é que leva a um cristianismo falso. Porque é só Cristo. Outra coisa, né? A divisão, né? Cristo é dividido. Tem algo que interpõe entre nós e Cristo. Eu oro para alguma coisa, ponho alguma coisa no lugar, né? Certamente, alguma coisa que eu honro na mesma proporção que Cristo, né? Alguma coisa que eu faço, né? Na mesma proporção que Cristo. Põe entre Cristo e eu. Pode ser pessoa, pode ser objeto. O problema é que quando eu coloco um objeto desse, eu passo a amar mais esse objeto do que o próprio Cristo. E estão se chamando de cristãos. Outra coisa é quando eles multiplicam, né? Dão valor, como eu falei, às cerimônias, àquilo que é de fato, mas dando um excesso de valor que não pode ser dado. Se você fizer isso, você não fizer isso, você não é salvo. Se você tem que fazer isso, você tem que passar por isso. É Cristo, Jesus. É claro que você tem que passar pelo batismo. É um sinal de que você está entregando a sua vida, morrendo para o mundo, querendo viver para Cristo. Agora, isso não pode ser, dizer, se você não batizar, você não é salvo. Exagero que se dá a alguma coisa, né? Você aumenta demais alguma coisa, e quando você aumenta demais, você diminui Deus. É automático. Agora, precisamos atentar para isso. Tudo isso que eu estou falando não existe nada de novo. Mas a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando a gente vê, está vivendo isso. E está aceitando isso. Superestima a unidade. Ah, estamos todos juntos, somos todos cristãos. Somos? Peraí. O que você professa na sua vida? Qual é o centro da sua vida? Aí eu vou dizer que eu vou caminhar junto com você. Agora, aceitar
um falso cristianismo como se fosse verdadeiro, em prol de uma pseudo-unidade que não existe. Então, eu posso reivindicar coisas sociais, né, coisas que são necessárias, eu posso andar com qualquer um, mas jamais professar a minha fé ao lado de quem não vive Cristo de verdade. Para terminar, eu quero chamar a sua atenção. O próprio Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que todo aquele que olhar a cruz seja salvo. Ele fez uma comparação no deserto, quando Moisés estava ali. O povo de Deus era picado por cobras, serpentes venenosas. E eles morriam, porque eram inúmeras as serpentes. E a única forma de curar, Deus falou a Moisés, levanta uma haste com uma serpente de cobra e coloca no meio, né, do acampamento. E todo aquele que for picado, olhar para aquela serpente, ele será curado e não morrerá com veneno. E assim foi feito. Toda vez que você olhar para Cristo, você é curado do veneno do pecado. Só Ele pode curar. Por isso Jesus falou, assim como a serpente foi, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, pendurado no madeiro, mas todo mundo que olhar para Ele, né, será curado do veneno, do pecado, da morte espiritual. Agora, adianta você olhar para a haste que pendura a serpente? Adiantava aquele povo olhar para o altar que estava pendurado a serpente? Adiantava aquele povo olhar para as pessoas que estavam ali administrando a questão da haste da serpente? Claro que não. Só era curado se você olhasse para a serpente. Olhasse para aquela serpente de cobre. A haste da serpente não curava, o altar da serpente não curava, os sacerdotes que estavam lá da serpente não curava, o lugar que a serpente estava não curava, só a serpente, só Jesus. Olhe para Jesus. Para quem que você está olhando? Para os homens? Para as estruturas? A estrutura que carrega a serpente? Os homens que fazem o cerimonial da coisa? A única forma de sermos curados do veneno do pecado é olhar para Cristo. Só Jesus Cristo salva. Será que a gente tem que falar? Tem tanta gente escrevendo, colocando nas casas, mas não estão vivendo isso. A igreja precisa relembrar, precisa tirar os entulhos, para que você possa de novo ver a água. Só Jesus Cristo salva. Isso é cristianismo verdadeiro. E eu sei que essa minha fala vai ofender ou vai, muitas vezes, atacar o coração de pessoas que preferem viver no cristianismo falso do que ouvir a verdade que liberta. Ah, mas o senhor está sendo arrogante, quer dizer que é só o senhor que salva. Não, eu estou sendo bíblico. Se eu disser alguma coisa que está fora da Bíblia aqui, você pode me condenar. Agora, se você está vivendo fora da Bíblia, como você pode dizer que você é um cristão? Se Cristo não é o centro da sua vida, como você pode dizer que você é um cristão? Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é Cristo, senão que alguns que vos perturbeis e querem perverter o evangelho de Cristo. É assim que a história anda. Mas ainda que nós, ou mesmo que nós, olha o que Paulo está falando, ainda que nós, porque o homem pode se perder. Então, ele está se colocando, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, presta atenção nisso.
Presta atenção nisso. Se você não está saindo depressa demais do evangelho verdadeiro para seguir um evangelho de homens que perturbam, que pervertem a verdade da palavra de Deus. Eu espero que essa lembrança aqui possa fazer você voltar os seus olhos para Cristo. Como nós cantamos. Traz meus olhos para ti, Jesus. Meu caminho está perdido, meu coração está sentido, eu estou me desviando. Traz meus olhos para ti. Estou perdendo o foco. Traz meus olhos somente para ti, Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.